No Brasil, existem mais de 95 mil produtores de cacau, que abasteceram e abastecem a indústria, moageiras, por anos. Mesmo com a doença vassoura de bruxa que ataca os cacaueiros e diminuiu em mais de 80% a produção regular de cacau, causando endividamento, falências, suicídios, a cultura do cacau voltou a se restabelecer. Sejamos realistas. Sejamos realistas. O Brasil já foi um grande exportador de cacau. O Brasil tem todas as condições de voltar a ser exportador de cacau. O Brasil tem um potencial enorme e tem uma lavoura cacaueira, e aí é um dado importante que foi dito aqui, e eu queria que o Ministério depois confirmasse. Dito que o IBGE, órgão público de credibilidade absoluta, divulgou uma safra de 302 mil toneladas de cacau no ano passado. Portanto, algo que estaria praticamente no nível da autossuficiência. Então nós não estamos desesperados para importar cacau, não. E nem estou eu aqui defendendo que proíba a importação, porque nós somos um país que somos subscritores de todos os tratados comerciais que são interessantes para o Brasil. Nós somos grande exportador, nossa balança comercial, essa comissão aqui é palco permanente da defesa, né, da nossa liberdade, do nosso livre mercado de exportar, mas o senhor conhece no dia a dia aí, doutor Carlos, quanta barreira fitossanitária o Brasil enfrenta lá fora. Com relação à questão dos números do IBGE que foram colocados, deputado, o senhor sabe bem, ele tem acompanhado aqui, que nós temos a Conab e temos o IBGE fazendo, evidentemente, previsão de safra agrícola e que os números do IBGE muitas vezes divergem do da Conab, vamos citar assim. Nós, infelizmente, não temos ainda a Conab trabalhando com a pesquisa de previsão de safra do cacau, mas nós não temos razão para acreditar nessas 300 mil toneladas. Laerte Moraes, entrevista. Valor, agronegócios. Data, 23 de junho de 2022. O produtor de cacau vai ter que se reorganizar. Se ele não tem escala, vai ter que formar cooperativa. Não enxerga o pequeno produtor daqui a 10 anos, com o perfil atual. As lavouras serão plantadas sem sombreamento de outras árvores. Deverão usar irrigação da bacia do São Francisco. O Grupo Schmidt também deve usar mais fertilizantes e agroquímicos. Durante anos, a forma de produção de cacau foi sempre levada com total respeito à natureza e satisfazendo as ambições e desejos da indústria moageira e produtores. Com maior parte da produção sendo realizada através de formato SAFs, agroflorestal, semipleno sol ou cabruca. Na contramão da sustentabilidade, que é uma excelente característica do cacaueiro, a indústria incentiva e financia a mecanização, a utilização de mais insumos agroquímicos e melhor manejo com pesticidas para aumentar a produtividade. Afinal, os programas de suporte técnico aos agricultores familiares estão funcionando? Será que mais vale elevar a produtividade de alguns poucos agricultores no oeste baiano, ou aumentar a produtividade de mais de 95 mil famílias produtoras de cacau por todo o território brasileiro? É melhorar a nossa produtividade. Nós precisamos mecanizar nosso pós-colheita. Nós precisamos trabalhar com ferramentas de tecnologia, tecnificar o nosso produtor. E isso, de certa forma, a produção lá no oeste da Bahia já está assim, os novos produtores já estão trabalhando nesse formato. O cacau é uma cultura que em toda a sua história se engrandece pela sua sustentabilidade, capacidade de manter famílias no campo, aceitar modelos de produção agroflorestais, SAFs, e apesar de todos os problemas que ocorreram, conseguiu se restabelecer através do trabalho e da quantidade de famílias que laboram essa cultura. O Brasil é referência na produção de cacau. Não possuímos rochas vulcânicas que contaminam o chocolate com metais pesados, seguimos a legislação trabalhista e direitos humanos e produzimos com sustentabilidade. A entrevista do Sr. Laerte Moraes, da Cargill, pode ser lida de maneira completa na Valor, Agronegócio, edição de 23 de junho de 2022.
Já a CEPLAC vem sendo desmontada e perdendo força de trabalho há anos. A ANPC, Associação Nacional dos Produtores de Cacau, defende a instituição. Fala final, você trouxe mais uma questão que me preocupa e eu acho que até terá que requerer de nós uma ação mais objetiva, porque o senhor colocou aí que os dados do IBGE de previsão ou de constatação de 302 mil toneladas, aproximadamente 302 mil e alguma coisa toneladas de produção de cacau no Brasil, não são confiáveis e que o senhor até acredita que seriam 220 mil, então a diferença muito grande para um órgão público federal, com o pessoal pago com o dinheiro do povo brasileiro, para nos trazer uma informação que possa estar tão longe da realidade. Estamos diante de um momento delicado e eu acho que a gente tem que fazer análise como técnico, mas como técnico com coração verde e amarelo, né? Acho que cabe à Costa do Marfim desenvolver pesquisa científica e dizer que, consegui um produto aqui que substitui o brometo de metila, que é baratinho, e eu levo as minhas amêndoas com 100% de segurança, e vocês que tratem de produzir mais barato, que eu vou colocar meu produto aí, que a Organização Mundial dos Comércios me garante isso. Mas eles não estão preocupados em fazer essa pesquisa. Eles estão tendo como aliados a indústria brasileira que diz, deixa a gente importar, o risco é mínimo. Isso aqui contradiz o próprio mapa, que ao publicar a IN 47 lá atrás, disse que não tinha este risco. Ou seja, o próprio embaixador de Costa do Marfim reconhece em ofício ao Ministério Público Estadual e Federal que as áreas de cacauais de Costa do Marfim existem essas doenças. O que eu não entendo, deputado, é por que o Ministério da Agricultura insiste em nos dizer que não há riscos. Na verdade, ele disse que há, né? Tanto é que o Dr. Jader Goodson colocou aí, expôs aí no final, a nota técnica número 10, onde eles dizem que é um risco baixo, porém aceitáveis. Nós não aceitamos, nós produtores de cacau não vamos aceitar esse risco. Como disse bem o Cristiano Vilela, lá do SIC, nós já temos doenças demais. O mapa, o que foi que ele fez? Ele simplesmente omitiu a estriga SPP e a Phytophthora megacária e publicou a IN 123. Porém, ele não revogou a IN 18 da época. Tudo feito na correria, né? E foi um erro grosseiro do mapa. Quero registrar isso aqui. E aí surgiu a IN 125. A IN 125 omitiu também, né, a estriga e a Phytophthora megacária e também retirou o brometo de metila. Detalhe, ela foi publicada, ela já estava em vigor com 9 dias. Então, existe lá a Instrução Normativa número 6/05, que pede um tempo, tanto é que os procuradores pediram aqui, né, essa inclusão de no mínimo de 60 dias de publicidade. Então, o que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: nós, produtores de cacau, não vamos aceitar a IN 125, precisamos da revogação dela. A indústria hoje diz que a capacidade instalada aqui são 275 mil toneladas de cacau, mas ela só moe 220. O IBGE já diz que nós temos aí uma produção de 302.157 toneladas, ano 2021. Ou seja, se eu estiver certa nos cálculos, se eu não fui reprovada nas provas de matemática, se eu ainda consigo fazer bem as 4 operações, está sobrando aí 27 mil toneladas de cacau. Então, nós já somos autossuficientes. Para que trazer mais cacau importado? E aí vem uma outra questão. O cacau importado da África vem dessa forma aqui, pessoal. Deixando entrar sangue e carne de crianças e adultos que são escravizadas lá em Costa do Marfim. Ou seja, sangue humano está chegando em amêndoas de cacau. Isso é muito grave, pessoal. Como que nós, produtores de cacau, vamos concorrer com um mercado que é simplesmente
é totalmente contrário ao nosso. Nossa legislação trabalhista não permite tráfico de crianças, não permite trabalho escravo. Eu fiquei muito impressionado com as colocações do professor Jader, onde ele ilustra com muita clareza, né, o perigo que pode ser a introdução de uma praga como a estriga aqui no Brasil, inclusive afetando outras lavouras, já com trabalhos até da própria Embrapa, plantando na África e verificando que aquilo que se plantou lá foi infestado por esse tipo de praga. Algumas até ilegítimas, hein? Algumas ilegítimas. Mas nós enfrentamos barreiras fitossanitárias e barreiras sanitárias para os produtos de origem animal todo dia, né? Pois bem, nós estamos diante de um aspecto comercial e de um aspecto sanitário. No meu entendimento, cabe ao Ministério da Agricultura defender os produtores brasileiros e não os produtores da Costa do Marfim. O agro brasileiro, ele pede socorro num momento como esse, mas o agro brasileiro é competente. O agro brasileiro consegue, sim, superar pela sua competência as concorrências. Não consegue superar trabalho infantil. Não consegue superar trabalho escravo. Isso por si só já seria motivo para impedir importação, hein? Estamos precisando de apoio do nosso e da nossa indústria. E da nossa indústria. Pelo amor de Deus. Então aqui, ó, é uma foto de uma dos órgãos de imprensa regionais, que foi de fevereiro de 2020. Uma foto aqui dentro da indústria local. A qualidade do cacau, que eu fiz questão de ampliar a foto, é questionável. Isso aqui não passou por uma fermentação adequada, uma seleção adequada, não tem... todos os produtores fizeram a seleção dos frutos sem sintomas aparentes, etc. Então, as perguntas que ficam: esse cacau é de qualidade? Questionável. As amêndoas foram fermentadas de frutos selecionados sem a presença de sintomas do Phytophthora megacarya? É questionável. Tá? Então, tudo isso é questionável. Lembrando que também a estriga pode sim parasitar espécies, e tem 2 capins que foram importados da África, foram plantados aqui na Bahia, e estão aqui nas fazendas de Ilhéus também, sem falar em milho e outras espécies que são... Muito bem, então é só chamando a atenção que, diante disso que nós expusemos aqui, conclui-se que o Ministério da Agricultura não considerou aspectos importantes ao revogar a Instrução Normativa número 18 de abril de 2020, a qual foi elaborada com base em sólidos argumentos e dados científicos, fartamente demonstrados no processo SEI e desde a sua gênese, deixando a cultura do cacaueiro vulnerável a pragas quarentenárias. Portanto, aqui minha recomendação, conforme o senhor pediu, recomenda-se a imediata revogação da Instrução Normativa SDA-MAPA, número 125, de 23 de março de 2021, e a elaboração da nova IN, que contempla as exigências contidas na Instrução Normativa número 18 de 2020. O cacau brasileiro é sustentável. O cacau brasileiro é livre de metais pesados. A cadeia produtiva atinge e emprega mais de 200 mil pessoas. Aproximadamente 95 mil produtores. Atendemos e seguimos a legislação trabalhista e de direitos humanos. Valorize o cacau brasileiro. Produtores de cacau, precisamos de seu apoio. Acesse www.agorabr e conheça a ANPC, Associação Nacional dos Produtores de Cacau. Precisamos de seu apoio, será fundamental para avançarmos na luta pela valorização de nosso produto. As referências e link da audiência completa estarão na descrição.